Oi pessoal, tudo bem com vocês? Está começando mais uma aula aqui da Intensa Ensina e hoje iremos falar sobre termologia, o início, no caso da termodinâmica, que é a nova playlist que a gente está lançando agora aqui na Intensa, ok? Então fique atentos que a gente vai estar sempre postando aulas para preencher esse conteúdo aqui gratuito para vocês, certo? Então vamos lá. Vou deixar duas perguntas para vocês, se vocês prestarem atenção nesta aula, até o final dela vocês vão conseguir respondê-la. O que é o calor e o que muda dentro de um corpo quando ele esquenta ou esfria? Vamos lá. O ser humano, no caso, contentou-se em apenas usar o calor para o seu aquecimento. No caso, ele usava para cozinhar, ele também para fazer instrumentos, no caso, por exemplo, materiais para cerâmica, no caso, vidro e também o bronze. E nesse caso, ao longo dos anos, você tinha duas teorias que se degladiavam. Você tinha a teoria do calor como um fluido, que irei explicar agora. A teoria do calor como fluido, ela dizia o seguinte: você tinha um calor, que no caso ele chamava o calor, cientistas, que o calor seria um fluido invisível e muito leve. Então aqui ó, muito leve. Muito leve. E no caso foi chamado de calórico por nada mais nada menos que Lavoisier. Lavoisier foi o cara que disse sobre a teoria do calórico, ou seja, um processo de transmissão de calor entre dois corpos que não estão em contato é chamado de irradiação. Então ele mantinha, passava essa transmissão de calor e mantinha um equilíbrio térmico aqui no ambiente. Você também tinha a teoria do calor como resultado do movimento, ou seja, nada mais do seguinte, um corpo ele esquentaria em consequência do aumento das vibrações de suas partículas, certo? E esfriaria em decorrência da diminuição das vibrações, conhecido também, no caso, como uma teoria cinética. No caso, quando você tinha dois corpos em contato, então, por exemplo, está aqui em vermelho é o corpo quente e o que está em azul é o corpo frio, ok? No caso, o corpo quente, as vibrações iam diminuir quando estava em contato com o corpo frio, iam diminuir. E o frio, as vibrações aumentavam até o equilíbrio térmico. Então você tinha até o equilíbrio térmico aqui, certo? Isso aqui era defendido por Bacon, por Kepler, no caso também por Bernoulli e também por Rumford. E no caso, quando você atrita, ele também nessa teoria do calor como resultado do movimento, eles também explicavam a transmissão, no caso, por atrito, que no caso o atrito gerava as vibrações das partículas, logo aumentava a temperatura. No caso, como você tinha duas teorias, elas se degladiavam, como eu comentei, e você também tinha uma deficiência delas, ou seja, uma apontando onde ela estava certa, a outra estava errada, e uma querendo ser superior à outra. No caso, você tinha a transmissão de calor, no caso, pelo contato, e no caso, transmissão de calor por irradiação e produção de calor por atrito. E você tinha a teoria do calórico e a cinética. Então, pelo contato, a teoria calórica explicava. No caso, transmissão de calor por irradiação, ela explicava também. Produção de calor por atrito, ela não explicava. A cinética, ela explicava pelo contato. Ela não explicava por irradiação, no caso, mas ela explicava por atrito. E no caso, o que seria a irradiação? Quando a gente for estudar por eletricidade, no caso, a gente vai perceber, no caso, nesse estudo, que as partículas elas possuem carga elétrica. E no caso, ao oscilarem, elas produzem algo não material que se propaga no espaço, que é chamado de onda eletromagnética. E quando ondas eletromagnéticas atingem um corpo, uma parte dessas ondas ela pode ser absorvida, no caso vai se transformar em outras formas de energia, por exemplo, a energia térmica. Reconhecendo que o calor é uma forma de energia, a termologia, no caso, ela foi rebatizada com o nome de termodinâmica, que no caso é calor mais mecânica, por Lord Kelvin, que iremos falar daqui a pouco e também iremos estudar mais para frente quando eu tiver em eletricidade, principalmente ali próximo de física quântica. Mas isso é assunto para outra aula, mas iremos falar daqui a pouco sobre Lord Kelvin relacionado à termodinâmica.
Nesse caso, vamos falar sobre a temperatura. A maioria dos materiais eles se dilatam, como acho que você já deve ter esse conhecimento, ao serem aquecidos e se contraem ao serem resfriados. Por exemplo, a gente tem um gelo, ele é aquecido, então ele se torna uma água líquida, depois aquecido se torna um vapor de água. Então, nesse caso, os cientistas utilizavam muito tato, mas não é muito adequado você verificar a temperatura usando tato, porque você pode queimar sua mão ou pode necrosar porque está muito gelado, muito frio. E nesse caso, a gente precisa de um aparelho que nos permite decidir entre dois corpos, qual deles está mais quente, isto é, comparar os seus graus de aquecimento. E nesse caso, a gente tem até o termômetro. Mas logo, para saber a temperatura, no caso, uma curiosidade, a temperatura é uma palavra latina que significa proporção, mistura ou tempero, no caso. E nesse caso, ao medirem, no caso os cientistas, ao medir a temperatura de um corpo, eles estavam medindo a quantidade de calor misturada ao corpo. Então, nesse caso, medindo a quantidade, no caso, a quantidade de calor misturada ao corpo. Essa linguagem ela está ligada, né, no caso, à ideia da maioria dos pesquisadores de então, na época, de que o calor era um fluido. O calor não é um fluido, no caso, ele nem está contido no corpo, no entanto, por razões históricas, a palavra temperatura é usada. E para isso, a gente tem a questão do termômetro, que é o aparelho que foi desenvolvido para isso. A gente teve outros aparelhos, né, vamos dizer, os primos pobres, no caso, que a gente tem o Philon e o Geron. E no caso você também teve o primo mais próximo, que era o termoscópio. Que no caso nada mais é que o termômetro é o termoscópio, só com escala, certo? Então vamos lá. Então no início do século XVII, aqui no caso foi no início do século XVII, no caso 17, começou-se a usar a palavra termômetro para designar um termoscópio dotado, aqui no caso, de uma escala. Então, no caso, o termômetro ele é um instrumento que mede a temperatura, no caso, a temperatura de um corpo. A palavra termômetro, no caso, né, ela é inadequada, né, pois o termo, no caso, aqui, né, o termo, ele significa calor, e metro é medir, certo? Assim, o termômetro seria um aparelho para medir o calor num corpo, certo? Entretanto, sabemos que não é isso que acontece. O termômetro mede a temperatura, que não é a mesma coisa de calor. Então, perceba, vamos lá. Vamos colocar aqui, vocês verem. Temperatura é diferente de calor, tá bom? Para deixar bem claro isso aqui. Só para vocês entenderem que não é a mesma coisa. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre escalas. A primeira escala, no caso que a gente ficou mais familiarizado, é a escala de Fahrenheit. Em 1714, Daniel Fahrenheit desenvolveu o termômetro de mercúrio. E difundiu-se também o uso de temperaturas de fusão do gelo e ebulição da água, como ele utilizou, para 32 Fahrenheit, fusão, e 212 para ebulição, uma diferença de 180. E no caso, sob uma pressão, no caso aqui, normal, né, de 1 atm, pressão atmosférica. A partir daí, nos anos seguintes, teve também a temperatura de Celsius, de 1742 de Anders Celsius. Nesse caso, ele utilizava no início 100 graus Celsius para fusão e 0 graus Celsius para ebulição. Entretanto, ela foi invertida por J.P. Christian e M. Stromer, que inverteram ela. Ora, a escala Celsius ela foi escolhida pela primeira conferência, no caso a primeira conferência de pesos e medidas realizada no ano de 1794, quando foi adotado o sistema métrico decimal, e no caso ela se tornou a escala mais usada. A partir daí, a gente pode fazer uma relação, caso você não saiba, entre as escalas de Celsius e Fahrenheit. Vamos lá. No caso, a gente vai definir o seguinte. Vamos estabelecer a relação entre uma temperatura, na escala Fahrenheit, e uma, no caso, escala Celsius.
Assim, a gente tem aqui a variação, né, no caso a altura A e B, e a gente vai fazer o seguinte, A dividido por B, a gente vai fazer primeiro para Fahrenheit, vai ser o seguinte, TF menos 32 dividido por 212 menos 32. Isso daqui vai ser igual a TF menos 32 dividido por 180. Isso daqui eu vou chamar de 1 no caso, certo? Agora a gente vai fazer para Celsius. Como que vai ser? Vai ser A dividido por B igual a TC menos 0 dividido por 100 menos 0. Isso vai ser igual a TC dividido por 100. Isso daqui é a 2. Agora a gente pode igualar essas duas equações. A partir daí, a gente tem o seguinte, que TF menos 32 dividido por 180 vai ser quanto? Que vai ser TC dividido por 100. Então a gente tem aqui uma questão de igualdade das duas equações. Uma relação que a gente pode fazer dessas duas, certo? E assim a gente também pode obter uma relação entre uma variação de temperatura na escala Fahrenheit e a correspondente, no caso, a variação na escala Celsius. E assim a gente pode, no caso, simplificar, né? Eu deixar aí a tarefinha para vocês em casa, que vai ficar igual a variação, no caso, de TF dividido por 9 igual a variação de TC dividido por 5. Então aqui é uma variação que a gente pode fazer nesse estudo aqui relacionado a relações entre a escala Celsius e Fahrenheit. Agora, pessoal, vamos tratar um pouco sobre a lei zero da termodinâmica. Então, como que funciona aqui? Vamos lá. A gente tem um corpo T e ele está em equilíbrio com A, certo? Como está escrito aqui. E a gente também tem um T que está em equilíbrio com B. Logo, A e B estão em equilíbrio entre si. Essa lei, no caso a lei da termodinâmica, ela está muito vinculada ao seguinte. Ela garante a possibilidade de usarmos um termômetro para podermos decidir se dois corpos separados A e B estão em equilíbrio térmico. Então, no modo geral, é isso aqui que trata. E agora, iremos falar um pouquinho sobre a escala Kelvin. Eu vou colocar aqui um pouquinho para cima, isso aqui, para facilitar, para ter um espaço para escrever, que eu vou ter que colocar uma equação aqui. Então eu preciso de espaço, então é necessário ter esse aqui para ajudar. Então vamos lá, o que acontece? Nesse estudo aqui, a gente vai fazer o seguinte. O Kelvin é o mesmo que eu comentei lá em cima do Lord Kelvin. Mas para o estudo, vou fazer o seguinte. A gente tem uma caixinha, certo? E nesse caixa a gente tem os gases que estão tudo aqui. Eles estão todos agitados, estão todos batendo, estão se batendo na parede do recipiente, bate aqui, então para todas as direções, certo? Estão todas as direções. Então eles não param. Eles não param nem um minuto, ok? Então o que acontece? A pressão, nesse caso, você tem aqui. A pressão ela está tranquila, ela não está sendo nem um pouco alterada. Entretanto, se a temperatura diminui, a velocidade dessas moléculas também vai diminuir. E logo elas vão se contrair e logo a pressão vai diminuir também o impacto delas na parede do recipiente e consequentemente a pressão também. E, ou seja, elas vão caindo a temperatura e elas estariam em repouso, ou seja, não exerceriam pressão. Isso é conhecido como zero absoluto e essa temperatura é conhecida como menos 273,15 graus Celsius, que é conhecido como o zero absoluto, certo? O que acontece? Baseado nessa ideia, ou seja, as moléculas não se movimentam, elas estão paradas. Hoje tem umas pesquisas que elas se movimentam além dessa temperatura. O que acontece? A gente tem o seguinte, Lord Kelvin, baseado nessa ideia, ele propôs uma nova escala, cujo zero corresponderiam a menos 273,15. Ou seja, também pode colocar como 273, tá bom? Então, nesse caso, ou seja, o que aconteceria? Uma variação de 1 grau na escala Kelvin corresponderia a uma variação de 1 grau na escala Celsius. Ou seja, nesse caso, a gente poderia representar da seguinte forma. TK igual a TC em Celsius
mais 273,15. Na 13ª Conferência Geral de Pesos e Medidas de 1967, o Kelvin começou no lugar de grau Kelvin. A temperatura da água em ebulição, no caso, nessa temperatura é um pouquinho diferente. Então vamos acontecer. O que acontece? A gente tem aqui Kelvin, que vai ser 373,15, e no caso aqui você tem 273,15. E aqui a gente comparando a graus Celsius, né? A gente tem 100. E aqui a gente tem o zero, né, correspondente. Mas lá para baixo que vai ficar, no caso, a menos 273,15 e vai ser correspondente ao zero. Você vê como que elas, vamos dizer, como elas correlacionam a escala Celsius com a escala Kelvin. Ok? E nesse caso, a gente tem uma interpretação microscópica da temperatura. No século XIX e século XX, teve um estudo, no caso que a matéria macroscópica ela é feita de átomos, e no caso a temperatura está relacionada com o movimento desses átomos, ou seja, a temperatura do movimento, né, no caso a teoria dos movimentos, do movimento. E sendo m, no caso, sendo m a massa de uma molécula e v a velocidade do seu centro de massa, a energia cinética de translação, no caso, seria dada por seguinte: E igual a energia cinética, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. Nesse caso, a velocidade não é constante, tá bom, gente? A velocidade aqui vou colocar aqui, não é constante. E as moléculas não têm a mesma velocidade nem energia cinética. É possível trabalhar com valores médios no caso aqui, certo? Então, para vocês terem uma noção, é importante a gente analisar da seguinte forma. E a partir daí, no caso aqui, pessoal, a gente vai falar sobre o T. O T, no caso, aqui está representado, seria a temperatura absoluta. Ou seja, a temperatura absoluta ela é proporcional, aqui nesse E com tracinho em cima, essa é a energia cinética. No caso, é a energia cinética média. Ou seja, a temperatura absoluta é proporcional à energia cinética média, isto é, T igual a C, no caso aqui é uma constante, multiplicada, onde C, como disse que ela é uma constante, multiplicada por conta dessa energia média. Ou seja, quando a temperatura absoluta aumenta, a energia cinética também aumenta. E quando ela diminui, a energia cinética também diminui. Então, pessoal, eu creio que eu tenha explicado de alguma forma que vocês consigam entender um geral sobre esse estudo aqui relacionado à introdução à temperatura, ao calor. Eu espero que esta aula tenha ajudado vocês a responder aquelas duas perguntas que eu coloquei lá no início. Certo, pessoal? Espero vocês na próxima aula. A gente vai fazer alguns exercícios pertinentes a esse conteúdo. E, claro, compartilhe esse conteúdo para as pessoas para que assim possam vir aqui estudar junto com a gente, certo? Espero vocês na próxima aula e até mais.